Olá, meu caro aluno, bem-vindo ao programa Traduzindo o Edital. Eu sou Sérgio Baltzer, professor de Legislação Penal Especial e de Processo Penal aqui do nosso Grão Online. Na primeira parte do nosso programa, nós analisaremos o edital de agente da Polícia Federal. São 600 vagas, sendo 120 destinadas aos candidatos negros e 30 destinadas aos candidatos com deficiência. O edital ele traz a remuneração de R$ 7.514,33. Olha só que bom. E ainda está escrito aqui as atribuições do agente de Polícia Federal: executar investigações e operações policiais na prevenção e na repressão a ilícitos penais. Lembre-se, ilícitos penais de competência da Justiça Federal. Dirigir veículos policiais, cumprir medidas de segurança orgânica, desempenhar outras atividades de natureza policial e administrativa, bem como executar outras tarefas que lhe forem atribuídas. Deixa eu esclarecer para vocês. Tramita no Congresso Nacional alguns projetos de lei, tudo bem? Tratando da questão das atribuições de escrivães, papiloscopistas e agentes de polícia. Então pode ser que durante o certame ou depois do certame, essas atribuições elas estejam disciplinadas em lei. Antes de mais nada, dê uma olhada na Lei 4878 de 65, que rege os policiais civis do Distrito Federal e os policiais federais. É a 4878 de 65. Não confunde com a 4898 de 65, que é a Lei de Abuso de Autoridade, matéria que eu leciono e que está aqui também prevista no edital. Pessoal, quais são os requisitos, ou melhor, qual é o requisito? O requisito exigido é diploma devidamente registrado de conclusão de curso superior em nível de graduação fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. Aqui, pessoal, eu estava analisando o edital e existe a possibilidade do aluno estar cursando a graduação e prestar as provas. Turminha, pela leitura aqui das disposições preliminares, eu vejo as seguintes fases do concurso: exame de habilidades e conhecimentos aferidos por meio de aplicação de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. São as questões assertivas. Eu tenho aqui 120. Pelo que eu li do edital, eu sugiro a vocês que estudem as matérias não jurídicas. Por quê, professor? Porque as matérias jurídicas estão sendo cobradas noções de direito constitucional, direito administrativo, direito penal, processual penal e legislação extravagante. Eu, Sérgio Baltzer, delegado de polícia, se eu fosse concurseiro e estivesse prestando o concurso para agente da Polícia Federal, eu priorizaria as matérias não jurídicas. E no final de semana, sexta, sábado e domingo, eu estudaria as matérias jurídicas. Turminha, segunda fase aqui, exame de habilidades e conhecimentos aferidos por meio de aplicação de prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório. Pessoal, nos últimos anos, checando as provas da Polícia Federal, da Polícia Civil do Distrito Federal e da PRF, eu vi o CESP cobrar o artigo 144 da Constituição Federal em algumas provas. Sim, o 144 da Constituição Federal, que trata das atribuições da PF, as atribuições constitucionais da Polícia Federal, trata também das atribuições das demais forças policiais. Turminha, em 2012, o CESP cobrou no texto discursivo, um texto de 30 linhas, uma questão relacionada à Lei 10.446 de 2002, que sofreu uma alteração em 2013 ou 2014, houve uma alteração na Lei 10.446 de 2002, que regulamenta o 144 da Constituição, das atribuições da Polícia Federal nas investigações de crimes de competência da Justiça Estadual. E lembre-se, hoje, atualmente, setembro de 2014, a Polícia Federal investiga os crimes de falsificação, corrupção, adulteração e alteração de produtos destinados a fins terapêuticos e medicinais quando houver a comercialização pela internet. Então, na prova de 2012, quando nós tivemos o texto de dissertação, foi cobrado a questão da Lei 10.446 de 2002, lei que sofreu uma alteração, foi ainda cobrado um crime contra a administração pública e ainda
houve a questão referente ao revogado crime de formação de quadrilha. Hoje, nós temos a formação de associação criminosa no artigo 288 do Código Penal e a questão da formação de milícia no 288-A. Eu sugiro a vocês que estudem a questão do artigo 144 da Constituição Federal em livros de processo penal, na parte introdutória e livros de direito constitucional. Estou falando isso por quê? Porque em 2013, se eu não estiver muito enganado, depois veio a questão da repressão ao contrabando e ao descaminho. Depois, na prova da PRF, também prova organizada pelo CESP, uma força policial federal, também houve uma questão relacionada ao artigo 144. Nós ainda não tivemos questão relacionada ao tráfico de drogas. Tudo bem? Nas provas da Polícia Civil do Distrito Federal, que elas servem de parâmetro para vocês estudarem, isso, elas servem de parâmetro para vocês estudarem tanto as matérias jurídicas como as matérias não jurídicas. Nós tivemos a questão do furto privilegiado, da questão do princípio da insignificância na prova, se eu não me engano, de escrivão, e na adjacente nós tivemos a questão de uma lei distrital que trata do Estatuto do Desarmamento, uma lei distrital que reproduz o artigo 25 do Estatuto do Desarmamento. Você olhando o Estatuto do Desarmamento, no edital da PF em 2014, nós temos o quê? Nós temos aspectos penais e processuais penais. Minha dica, treine uma vez por semana, treine mesmo uma vez por semana, em 30 linhas, a questão do artigo 144 da Constituição Federal. E lembrando, em 2014 foi editado o regulamento, aliás, foi editado o Estatuto das Guardas Municipais. Eu tenho o 144 da PF e as guardas municipais estão previstas no 144. E também estão previstas aonde? Estão previstas no Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826 de 2003, que está na parte de legislação extravagante. Como forma de treinar, eu sugiro a vocês que imprimam as provas da PRF, as provas da PF e as provas da PCDF para treinar os textos dissertativos. Tudo bem? Pessoal, só tome um cuidado porque se eu não estiver muito enganado em agente administrativo da PF, prova realizada pelo CESP em 2014, o tema era aberto, tá certo? Turminha, vamos na sequência. Eu tenho aqui exame de aptidão física de caráter unicamente eliminatório. Eu achei um pouco puxado, eu achei bem puxado. Diante do eu que sou delegado de Polícia Civil do Distrito Federal, você que ainda não me conhece, perto do meu concurso, perto dessa etapa do meu concurso, eu achei um exame extremamente puxado. Nós estamos no dia 26 de setembro de 2014, eu sugiro a vocês, deixem de lado um pouco a prática das artes marciais. Não vai treinar jiu-jitsu na véspera do teu certame. Porque se você tiver uma lesão, você pode colocar em risco todo o desempenho ao longo deste concurso. Turminha, é um concurso demorado, como foi o meu levou praticamente um ano. A vantagem de vocês, por exemplo, é que já tem as datas pré-estabelecidas, o que diminui a ansiedade do candidato. Então eu sugiro, deixa um pouco de lado a prática das artes marciais, deixa um pouco de lado você, meu amigo, que joga futebol, você, minha querida, que joga vôlei, que pratica handebol, deixa um pouco de lado os esportes mais radicais para evitar uma lesão. Agora, eu vi aqui, nós temos natação, nós temos corrida, nós temos barra e nós temos o impulso frontal. Eu tinha mais facilidade no impulso frontal por ter sido goleiro, por ter treinado futebol profissional. Apesar de ser baixo, de ter 1,78 m, eu treinei futebol profissional. Então o impulso frontal, e quando eu fui fazer o impulso frontal, a minha impulsão, por conta dos treinos de futebol, eu já me favorecia a tirar 10. Se você tem dificuldade no salto, se você tem dificuldade na natação, tenta compensar naquilo que você é melhor. Agora, tem natação? Não se dê por derrotado. Não é por conta disso que você não vai prestar o certame. Tem muito tempo, mas nós temos muito tempo até o dia da prova
da prova física. Turminha, vamos lá? Exame médico de caráter unicamente eliminatório. Pessoal, é muito salutar que você comece a fazer os exames médicos desde já. Eu tive um colega, por exemplo, que reprovou na questão do colesterol. Depois ele teve que entrar com medidas administrativas. Na avaliação dos recursos ele foi aprovado, mas ele chegou a ter problema isso há 10 anos atrás. Eu sugiro que procurem um nutricionista e tenham uma alimentação balanceada. Além disso tudo, procurem um médico, certo? Para poder fazer a bateria de exames. Pessoal, então eu tenho exame de aptidão física de caráter unicamente eliminatório. Exame médico, já falei para vocês. A avaliação psicológica, é interessante que você procure um psicólogo e peça para fazer o teste, o índice fatorial de personalidade, para você não ter problema nos dias da prova. Pessoal, procura um profissional da área da psicologia e peça para aplicar em você os testes. Tudo bem? Existem os testes na casa do psicólogo, por exemplo. Se eu não me engano, aqui no Distrito Federal se chama casa do psicólogo. Não há problema nenhum. Pelo menos você vai ver se você realmente pode ocupar esse cargo, se você tem a personalidade compatível. Turminha, já vá pensando nisso. Pelo que eu li aqui, eu tenho um regime de semi-internato. Você vai ficar na academia da Polícia Federal durante a semana toda, o que exige muito do candidato. Então, a preparação para a prova começa desde já. A preparação para a prova começa na preparação para as questões objetivas. Certo? Vai exigir o quê? Vai exigir pressão, vai exigir resistência e vai exigir um psicológico adequado. Então, eu sugiro a vocês diminuírem os índices de ansiedade, procurar treinar com um educador, certo? Se tiver condições financeiras, procure um educador físico. Se você não tem condição de pagar sozinho, procure aqueles grupos ou tente de uma maneira que você tenha um profissional que te acompanhe na academia, porque eu acho que o exame de aptidão física ele é bem, mas bem puxado. Outra situação que eu já vi acontecer durante as preparações, durante as etapas do certame. Fiquem antenados na questão dos atestados médicos. A toda hora eles vão exigir atestados médicos para você participar das provas. É para evitar que haja, por exemplo, um aluno que venha a passar mal e a óbito, entendeu? E aí é a questão da responsabilização da instituição organizadora e a responsabilização do profissional que deu aquele atestado. Turminha, eu estava vendo aqui as questões relacionadas ao edital no tocante às matérias. Então eu tenho língua portuguesa, eu terei noções de informática, eu terei atualidades, e aí vai o meu conselho, além das nossas aulas aqui, sugiro a leitura no final de semana da Folha de São Paulo, por exemplo. Eu gosto muito da Folha de São Paulo, sábado e domingo, adoro os editoriais, tá certo? E, além de tudo, eles fazem um resumo da semana, tanto no sábado como no domingo. Então eu tenho língua portuguesa, noções de informática, atualidades, raciocínio lógico, noções de administração, noções de contabilidade, noções de economia. Essas são as matérias não jurídicas. Eu sugiro a vocês que dividam os horários na semana, tudo bem? E priorizem as matérias não jurídicas. Porque aí eu terei como matérias jurídicas noções de direito penal, noções de processo penal, noções de direito administrativo e a minha matéria, legislação extravagante, que a gente vai falar agora. Vamos lá, pessoal? O professor Sérgio vai falar um pouquinho da legislação extravagante. Primeiro de tudo, vamos imprimir todas aquelas provas que eu falei para vocês. Todas que eu falei na aula de hoje. Polícia Civil do Distrito Federal, Polícia Federal, todas a partir de 2012, pode até dar uma checada nas de 2009, tá certo? PRF, e agora, nas questões, você pode olhar agente administrativo, porque em agente administrativo eu tenho lá legislação extravagante. Eu tive em agente administrativo o quê? Eu tive 702 de 83, eu tive 10.357 de 2001 e tive o Estatuto do Desarmamento. Então, pode imprimir no tocante a essas matérias o agente administrativo da PF, cargo que exigiu apenas o nível médio. Vamos lá, legislação extravagante, vamos olhar aqui o edital. Legislação Penal Especial 702 de 83, na prova de 2012 eles cobraram a questão do transporte de valores e a questão da empresa de segurança
numa questão junto com o Estatuto de Desarmamento, quando falaram do parágrafo único do artigo 13. Não deixa de ver minha aula do Estatuto de Desarmamento aqui. 702 de 83 recomenda a leitura da lei seca. Depois eu tenho 10.357 de 2001, é a lei que fala dos produtos químicos usados na preparação e produção de drogas. Lá não vai haver nenhum ilícito penal. Nós teremos na 10.357 de 2001 apenas ilícitos administrativos. Recomendo a leitura da lei seca. Depois eu tenho 6.815 de 1980, eles têm cobrado nas provas, é o Estatuto do Estrangeiro, recomendo a leitura da lei seca. Aí eu tenho 11.343 de 2006, lei de drogas, todo exame caiu uma ou duas de lei de drogas. Depois eu tenho 4898 de 65, você tem que saber a lei de abuso de autoridade. Eu terei a lei de tortura, lembrando que as 3 primeiras formas de tortura são as mais cobradas: tortura, racismo, tortura para a prática de crime e a tortura confissão, também chamada de tortura à prova ou tortura persecutória. Lei 8.069 de 90, toma cuidado que está falando aspectos penais e processuais penais. Pessoal, você vai ler então do artigo 228 ao 244B. Porque a partir do 245 eu tenho as infrações administrativas, tudo bem? Então, no edital, eu estou falando do 226, 227, 228 até o 244-B. E lembrando, o CESP adora o crime de corrupção moral de menores, tudo bem? Tem até uma súmula editada no STJ em que você vê que é um crime formal. Vamos lá? Estatuto do Desarmamento, você vai ler do artigo 12 ao artigo 21, porque está dizendo aqui aspectos penais e processuais penais. Lei dos crimes ambientais, que eu acho que ela dá um pouquinho mais de trabalho. Agora, o CESP sempre cobra a mesma coisa, questão da responsabilidade da pessoa, da responsabilidade penal da pessoa jurídica na prática dos crimes ambientais. Você vai só tomar cuidado com o finalzinho da lei, porque lá no finalzinho da lei tem as questões de direito administrativo. Tudo bem? Então, do artigo 1º até ali por volta dos 70, você pode estudar, dando ênfase sempre na responsabilidade penal da pessoa jurídica na prática dos crimes ambientais. Você sabe que a pessoa jurídica ela pode ser processada criminalmente por um crime ambiental, desde que a pessoa física também o seja. Vamos lá? E último aqui, Lei 10.446 de 2002, que eu já tratei com vocês. Já falei da alteração dela e já falei que ela é extremamente importante para o texto dissertativo. Pessoal, eu vou voltar para um segundo bloco depois do nosso programa Traduzindo o Edital. Não deixe de me seguir no Facebook, na minha fanpage, onde eu coloco dicas de estudos. Não deixe de me adicionar no Face também, onde você pode mandar as suas perguntas. E não deixe de me seguir no Instagram, @SérgioBaltzer2. Um abraço, até o nosso próximo encontro aqui no Traduzindo o Edital. Tchau!